Olá pessoal, esse é o canal Só Seu Ponto e hoje eu estou aqui recebendo o professor Dr. Roberto Siebra para bater um papo um pouco com a gente. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. Sempre a volta. Professor, primeira pergunta em relação ao governo atual é sobre o discurso do Bolsonaro na ONU, que ele fez recentemente e que a imprensa vem tratando de forma bastante crítica, principalmente de forma negativa, se tratando dessa política internacional, na qual o Brasil sempre teve boas relações, o senhor acha que esse discurso dele, ele influi negativamente para essas relações que já estão estreitas do governo com outros países, E qual a perspectiva do mundo em relação a essa expressão dele, essas suas colocações, esse posicionamento que ele fez durante a entrevista? Isso é ruim para o Brasil? Na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que compreender é o caráter desse governo, É um governo que foi eleito, na base das fake news, com um discurso completamente diferenciado dos governos anteriores, com a tendência de extrema direita, associado inclusive a setores da própria mídia que o condenam, Mas objetivamente eu acho que a gente tem que entender que esse discurso da ONU, o discurso que ele fez na ONU, é um discurso que já era esperado, que mostra, na verdade, uma tendência que se desenha no Brasil de um governo que tenta cada vez mais atrair setores à sua direita. Eu, às vezes, me surpreende esse lado que as pessoas têm de se prender, como se fosse alguma coisa. Não, aquilo foi devidamente programado, O discurso do Bolsonaro, lamentavelmente, traz consequências para o Brasil, O governo Bolsonaro traz consequências negativas para o Brasil. É importante lembrar que nós sempre tivemos uma longa tradição diplomática, do ponto de vista da nossa relação com os povos, do ponto de vista de defender certos princípios básicos que estão presentes na diplomacia brasileira, Com a instalação do governo Bolsonaro, isso se inverteu completamente. Por que se inverteu completamente? Porque praticamente, o Bolsonaro, do ponto de vista internacional, ele tem criado vários problemas, com nossos aliados e também com a diplomacia. Eu acho que o melhor exemplo desses problemas é a indicação de um filho dele, contrária a toda a tradição diplomática do Brasil, para embaixador desse país nos Estados Unidos. Nós sabemos, inclusive, que isso tem criado um mal-estar, não só no Brasil, mas nos nossos interlocutores a nível nacional. Eu lembro que, do ponto também de vista internacional, o primeiro problema que nós criamos foi com os países da América Latina, Na medida em que a gente elegeu um discurso de ataque a Cuba, de ataque à Venezuela, de ataque à Argentina. Posteriormente, inclusive, o que aconteceu com os incêndios na Amazônia, inclusive promovido pelas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, nós passamos a atacar países importantes, por exemplo, como a França. Então, do ponto de vista das relações internacionais, nós vivemos talvez um momento único na história do Brasil, do qual essas relações têm tido um desgaste muito grande e com consequências, pelo menos do ponto de vista político, muito grande. Eu acho que do ponto de vista econômico nem tanto, porque as relações econômicas às vezes elas se distanciam das relações políticas, E se envolve economia, a questão é outra. Mas do ponto de vista da nossa tradição no campo internacional, de um discurso que sempre se somou, hoje você tem o contrário, quer dizer, um discurso que desagrega, é um discurso que coloca o Brasil, inclusive, em situação bastante complicada do ponto de vista internacional. Professor, o senhor citou aí as fake news, E aí a gente relembra aonde elas acontecem, Geralmente dentro das chamadas redes sociais, dentro de todo o âmbito da internet,
Em relação às redes sociais, do ponto de vista político, né, que inclusive vem causando também uma questão de polarização, né? Essa polarização existe e ela é emitida principalmente através das redes sociais. Como o senhor enxerga as redes sociais? Como uma coisa benéfica no sentido político, que a gente pode desenvolver informações, que a gente pode falar sobre política abertamente, ou ela tem o seu ponto negativo? Qual seria? Eu acho que as redes sociais é um instrumento. A utilização é que pode ser positiva ou negativa. Quer dizer, eu acho que o grande problema hoje das redes sociais, né, é a sua utilização. As redes sociais é produto do avanço técnico, do avanço tecnológico, do avanço da ciência. Tá? Seria como hoje, por exemplo, a gente queria dizer que o rádio é negativo, que a televisão é negativa. Qual é o grande problema hoje das redes sociais? É seu uso. Quer dizer, as pessoas usam de forma negativa, muitas vezes de forma negativa. Agora também usa de forma positiva. Eu acho que esse que é o grande problema, né? E no nosso caso específico, ela tem sido um instrumento de manipulação. Se antes você tinha, por exemplo, as redes sociais, se antes você tinha, por exemplo, a televisão e outros veículos de comunicação, né? Hoje você tem as redes sociais e elas conseguem mobilizar uma grande parcela da população. Né? O problema é de apropriação dessas redes sociais, é quem se apropria das redes sociais e como se usa as redes sociais. Não há aqui da minha parte nada de negativo em relação às redes sociais. E nós temos cada vez mais de se acostumar com isso, porque há uma tendência no mundo todo as redes sociais serem os principais veículos de comunicação do mundo e que exercem uma grande influência na vida das pessoas, determinando cultura, determinando formas de vida, mas também determinando, tá certo? E interferindo em processos importantes como o processo democrático. Não tem a menor dúvida, e eu sou um dos defensores, que as redes sociais devem inclusive ser controladas. Por que elas devem ser controladas? Para evitar situações como essa que aconteceu na última eleição, por exemplo, em que concretamente, objetivamente, nós tivemos um candidato que venceu as eleições, por exemplo, graças à manipulação exacerbada, né, das redes sociais. Em outros momentos também, né, as redes sociais têm agido positivamente. Agora, eu acho que os setores, digamos assim, mais avançados da população, comprometidos com a democracia, comprometidos com a criação de um mundo melhor, ainda não estão sabendo usar da melhor forma esse instrumento que é tão importante, né, e que é uma conquista muito grande da humanidade. Professor, em relação à Previdência, essa Previdência nesses moldes, nessa configuração do Ministro da Economia, né, e toda essa pretensão que eles têm de arrecadação, né, de austeridade, essa medida de austeridade, ela é suficiente ou no final das contas quem vai acabar pagando o pato é a classe mais pobre? Na verdade, eu acho que a gente não pode, quando a gente vai falar de política, a gente tem que tentar verificar o projeto que está no poder, né? A Previdência é uma parte desse projeto, né? Porque na verdade nós temos hoje todo um discurso ideológico, né? Que é um discurso que objetiva com muita clareza, né? Várias reformas das quais a Previdência está no meio. E nós não temos nem dúvidas, né, que a reforma da Previdência ela vai causar, principalmente nos meios mais pobres, né, um grande problema. Eu até acho que eu sou a favor da reforma da Previdência, mas vamos começar pelos juízes, vamos tratar dos deputados, vamos tratar das grandes fortunas, né? Então, por que a gente começa sempre as reformas aqui, sempre atacando os setores mais vulneráveis da população, que vão pagar? Um dado, e eu tenho dito muito isso, né, eu acho que quem de fato vai ser o grande prejudicado com a reforma vai ser essa juventude atual. São vocês que vão pagar caro essa pseudo-reforma da Previdência. Aí você diz, Roberto, por que pseudo-reforma? Porque na verdade ela não ataca os grandes privilégios, né? Além disso, do ponto de vista da economia, todos nós sabemos que ela é justamente objetiva o favorecimento
dos grandes bancos, dos planos de saúde privado, não é? Das corporações internacionais que sempre viram, né, nesses recursos da Previdência algo importante para alavancar os seus rendimentos ainda mais. A Previdência no Brasil ela tem um papel que é muito importante. Ela, de fato, né, contrariando o discurso oficial, ela ainda é algo nesse país que beneficia as pessoas mais pobres, né? A Previdência nesse país é algo, com suas imperfeições, acredito que tem imperfeições, é algo que ainda serve muito para acabar com as desigualdades sociais. Mais uma vez, eu repito, reforma tem que ser feita, devem ser feitas, mas, na nossa opinião, começando com aqueles setores que são responsáveis pelo déficit da Previdência, que são os grandes empresários, né, que são os políticos, que são, né, tá certo? Os militares. Os militares que ninguém mexeu, tá certo? Quer dizer, que são esses grandes que estão aí, que de fato de maneira não entraram nessa reforma da Previdência. Não tem a menor dúvida disso. Vai aumentar. Há um debate muito grande dizendo que todas essas reformas que nós estamos acompanhando no Brasil, ela tem um discurso por trás, né? E discurso muitas vezes que a população não tem compreendido. Por exemplo, diz que vai aumentar o emprego, diz que vai aumentar a renda, diz que vai aumentar a igualdade social, mas os dados que nós temos mostram justamente o contrário, né? Quer dizer, no Brasil hoje, os dados que a gente tem são que cada vez mais estamos aumentando o nível de desemprego, cada vez mais estamos aumentando as desigualdades sociais. De um outro lado, quando você pega alguns dados, você vai mostrar que cada vez mais as pessoas que têm renda maior continuam oferindo grandes resultados. Por quê? Porque o centro dessas reformas não objetiva, de certa maneira, né, a cumprir com um discurso que as pessoas dizem que existe, na verdade, né? Porque na verdade é um discurso falso, que objetiva enganar e engana a população, que é quem vai pagar caro por isso, né? Daqui talvez, a gente até pode não sentir isso imediatamente, tá? Mas talvez daqui a uns 5 ou 10 anos, talvez uns 10 anos, nós vamos pagar caro por essa reforma, principalmente as pessoas mais jovens. Professor, bem pessoal, é isso. Professor, muito obrigado pela disponibilidade. A você que nos assiste, curta, compartilha, comente. A sua interação é sempre bem-vinda. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!